Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Olá pessoal, está no ar mais um Informativo Paralelo, programa da Cooperativa Comunicacional Sul, que há um ano invade as ondas sonoras radiofônicas de Santa Catarina. E também pelo Brasil inteiro, pela internet, disponível para baixar no portal Desacato e redes sociais. E reproduzido pelas rádios Campeche Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós, do Desacato, damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, e ficamos com vocês nesses 60 minutos de muita conversa e conteúdo. Na nossa companhia, Raul Fittipaldi. Oi, Raul. Nossa, mentira. Estamos mentindo para a audiência. Não conta. Não vou declarar a verdade. O programa foi gravado faz uma semana e meia, porque Dona Janaína Machado, vocês acreditam que está atrás do microfone? Não está. Ela fugiu para a Bahia, eu já tinha contado isso. Se ela não tá morrendo de frio que nem a gente, né? Pois então. Eu acho que lá na Bahia vai estar mais quente, né? Não, eu não estou aqui, eu estou na Bahia. Você está falando da Como Bahia? É que tá na Bahia? Mas que materializada, que materializada. Sorria, você tá na Bahia. Vamos lá com o programa. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e pelo Facebook Portal Desacato. Estamos no Twitter também, no @DesacatoBrasil e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Você também pode sugerir pautas, sugestões ou críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info ou pelo WhatsApp 048 98807 7742. Na segunda-feira do dia 10 de julho, ocorreu a audiência de conciliação sobre o julgamento dos 3 jovens criminalizados por participarem no protesto contra a PEC 241, em 2016, em Florianópolis. Há 8 meses, os jovens cumprem uma série de restrições à liberdade, não podem sair depois das 10 da noite e nem sair da cidade. Em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, os jovens também enfrentam dificuldades em exercer o direito de se manifestar. Na última audiência pública realizada no município, no dia 3 de julho, vereadores e vereadoras acusaram os jovens de violentos e terroristas por se manifestarem contra o deputado estadual João Rodrigues, do PSD, que estava presente na audiência. Deputado que votou a favor da reforma trabalhista. Escute um trecho do episódio. Darei o tempo necessário até que cansem seus pulmões, mas eu gostaria de falar com essa juventude. Meninos, vocês que vieram até aqui, se gostariam de ouvir uma mensagem, apesar de que eu falaria bem mais alto que todos vocês juntos. Então falarei para o povo da gente e direi a todos. No programa de hoje, vamos debater sobre o direito de se manifestar. E para debater esse assunto, recebemos aqui no estúdio da Casa da Outra, Luzia Maria Cabreira, que é advogada popular, e Vanessa Caney, que é estudante de Relações Internacionais da UFSC. Sejam bem-vindas, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Tudo bom, Luzia? Tudo bem, Raul? Como está você? Tantos anos, rara vez encontro você. Sim, faz anos que a gente não se vê. É que você vai pra... 20 anos, é que você vai pra rua, eu tenho que ficar atrás do computador dando suporte, então não posso... Até por minha idade, né? Como está, Vanessa Caney? Muito bem, e você? Tá feliz? Tô. Hoje à noite pode sair, depois das 22 horas? Não, agora tu me deixou triste por me lembrar desse fato. Então vamos ter que gravar rapidinho. Luzia, audiência, e todos nós queremos saber que tem a ver isto com a lei antiterrorismo. Ou seja, se a lei antiterrorismo, que foi votada inclusive no período da Dilma, da presidenta Dilma, mesmo com alguns vetos, criou um marco moral que permite a delação, a denúncia,
que torna qualquer manifestação possível de ser considerada como um ato terrorista, né? É isso que estamos vivendo. Bom, há um equívoco, não sei se seria um equívoco, né, mas a lei antiterrorismo, ela deixou de fora os movimentos sociais, tá, em seu parágrafo 2º do artigo 2º da lei. Então ele especifica que os movimentos sociais, tá, as atuações políticas, elas não seriam abrangidas pela lei de terrorismo. Agora, se você quer me dizer que é um marco moral, né, eu acredito que sim, porque na realidade, até pelo próprio desconhecimento, talvez, da própria polícia, de que os movimentos sociais estão fora da lei de terrorismo, né, acaba que todos acham que estariam alicerçados, talvez, por essa legislação ao cometerem as prisões, né, ao interferirem de forma tão violenta nos movimentos sociais. Então é bom deixar claro para a polícia saber que não, porque os próprios veículos de comunicação da grande mídia da oligarquia, né, dos poderosos, insistem em tratar de vincular os atos de manifestação. Eu lembro alguns casos, como aqueles foguetes jogados pela própria polícia lá no Rio de Janeiro, meses atrás, como se fossem atos. Começam com a palavra vândalo, continuam com a palavra violência e depois já diretamente vem a palavra estão produzindo terror, logo são terroristas. Então é interessante o que tu falas. Portanto, na lei antiterrorista não há absolutamente nada relacionado, ou melhor, especificamente ficam de fora os movimentos sociais. Especificamente. Fica de fora. O parágrafo 2º do artigo 2º, especificamente, deixa os movimentos sociais de fora da lei de terrorismo. Mas, Vanessa, parece que cria um marco moral, porque alguma coisa mudou. Estas coisas antes não acontecia. Que um estudante se manifeste ou queime, se assim for, um cone de plástico na rua e seja tratado como um delinquente. No fato que não aconteceu, na verdade, né? Porque a polícia, ela tem a tal da fé pública, então tudo que ela fala tem o peso da lei a favor deles. E o fato de eles alegarem de que houve queima de cones ou depredação é uma coisa meramente construída por eles, né? Uma falsa acusação. É uma narração criada para alicerçar uma acusação falsa. Exatamente, para criminalizar quem estava ali participando no momento, né? Certo, obrigada, Vanessa. E agora a gente vai dar um rolê universitário com a nossa estudante de jornalismo, Maiara Santos. Rolê universitário. Boa tarde a todos. Hoje no Rolê Universitário temos o estudante de jornalismo Rafael Moreira, que irá nos falar sobre o direito de poder se manifestar da população e também até que ponto que a polícia pode agir durante uma manifestação sem que agrida os direitos dos cidadãos. Se alguém chega numa manifestação, assim, de fora de uma manifestação, o cara tá lá no carro, né? E aí fala assim, estou indignado com isso, o que eu vou fazer? Eu me manifesto através da violência, eu vou lá e atropelo todo mundo. Eu não acho que é por aí que a sociedade vai conseguir ir até algum lugar, né? Não acho que é dessa maneira com que a gente conseguiu sair das cavernas, né? Eu acho que falta um pouco de simancol, às vezes, né, das pessoas. Mas lá nas manifestações acontecem coisas que a gente não está acostumado a ver, né? Quem já foi e quem já ficou na frente de entre a tropa de choque e o bloco negro, né, que é o Black Bloc, chamam, né, sabe que ali acontecem, digamos, algumas quebras de conforto, né, porque ali tu vai ter uma polícia que era para estar segurando um possível ato violento, né, uma possível agressão de um manifestante ao outro, ou de um passante até em um manifestante, ou ao contrário, né, e o que acontece, na verdade, é a polícia agindo com agressividade, muitas vezes, né, com agressividade no próprio manifestante, quem está ali para se indignar por alguma coisa, quem está ali para querer falar para o mundo que alguma coisa está errada. Então, ali tu tem uma inversão já de cara de valores, assim, a partir do momento que tu já fica naquela posição, a gente como jornalista fica muitas vezes nessa posição, né, a gente se depara com essa falta de lógica da sociedade, né. Ali onde se quebram aquela racionalidade confortável de casa, né? Da nossa casinha. Até que ponto a polícia está fazendo seu trabalho? O trabalho dela é fazer
com que as pessoas fiquem seguras, né? Não tenha um maluco que vai atropelar todo mundo ali na via, nem que alguém vai chegar e sair quebrando os carros das pessoas, ou sei lá, sair batendo em alguém que sai de uma igreja, sei lá. Nunca vi isso acontecer, mas esse seria o trabalho do policial, né? E eu acho que o ponto da polícia é justamente de observação. Assim como a nossa posição de jornalista é de observador e de ver aquilo ali sem interferir, né? Claro que tem todo esse debate de até que ponto, né? Até quando abaixar a máquina e tal. Mas o ponto do policial é tal qual o nosso. A gente está ali para observar e reagir conforme aquilo ali for andando, né? Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Rolê universitário. O Informativo Paralelo vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco tem mais debate. Fique por aí. Toda segunda-feira, às 18h45, no Portal Desacato e redes sociais, começa o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Notícias, entrevistas, cultura e nossa opinião com relação aos acontecimentos que impactam o Brasil, a Pátria Grande e o mundo. JTT, segunda-feira, 18h45, no Portal Desacato, com Caroline Dallagnol. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo sobre o direito de se manifestar. Quem está no estúdio hoje com a gente é a Luzia Maria Cabreira, advogada popular, e Vanessa Canei, estudante de Relações Internacionais da UFSC. Caroline Dallagnol e Janaína Machado estava conversando fora do microfone com Luzia e com a Vanessa. Me parece que em todo o mundo, não é um problema de Florianópolis, em todo o mundo agora qualquer protesto está submetido a isso. Você termina qualquer fórum, a OEA, a ONU, digamos os fóruns do establishment, né? Não vou falar do NASUM, porque isso não acontece na UNASUM, não acontece na CELAC, mas acontece na ONU, acontece na OEA, acontece no G20, acontece em Davos, acontece em tudo. Sempre uma declaração contra o terrorismo. Queria saber, Vanessa, na tua percepção, quem é que cria o terrorismo? E se não há terrorismo de Estado? Na minha percepção, quem cria o terrorismo é o Estado capitalista, né? Porque desde sempre, todo movimento, toda a população que se insurgiu contra as opressões sempre foi massacrado. Então o poder e quem controla isso é o Estado, geralmente, e vem com todo o poder e aparato do Estado para cima dessas pessoas. Então o terrorismo, até no direito internacional, é uma coisa que não há consenso, porque se cria algumas narrativas e doutrinas que tentam colocar sempre o viés
do país, do Estado, principalmente do país imperialista, como é o caso dos Estados Unidos, para legitimar suas ações nos outros países, ocupações que a gente vê ainda ocorrendo, né, no caso mais recente da Síria. Então, é mais ou menos por esse caminho, né, que caminha o terrorismo, e não de grupos ou movimentos sociais. Luzia, temos regredido em matéria jurídica com relação à democracia, aos direitos dos cidadãos de se manifestarem, se empoderarem, inclusive? Tem se reduzido isso ou a prática que está reduzida? Na realidade, a legislação, eu havia falado anteriormente da lei de terrorismo, né? Mas a gente tem 3 questões que são as organizações criminosas, a lei de terrorismo e a associação criminosa. Você pode diferenciar para a audiência isso? A associação criminosa era antigo crime de quadrilha, né? Que houve uma modificação e hoje com 3 pessoas se associarem para cometer delitos, poderia ser associação criminosa. Com penas abaixo de 4 anos, crimes com penas abaixo de 4 anos. Crimes com penas acima de 4 anos, a gente teria organizações criminosas. Que é o que se utiliza hoje o Estado para a questão do tráfico de drogas, né? Então teria as organizações criminosas. Bom, a princípio nenhuma das 3 no momento está sendo utilizado aqui em Florianópolis, mas a gente já viu, né, que está sendo utilizado em outras regiões do país. E aqui no estado de Santa Catarina já está sendo utilizado? Teve, eu acho que a questão de organização criminosa com o MST, né? Não sei se foi no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul que se utilizou essa questão da organização, tá? Mas aqui por enquanto não. Olha, a Constituição Federal ela permite o direito de manifestação, né? Só que entra em choque, segundo os juristas, né, com a questão do direito de liberdade de ir e vir. Então, portanto, você pode se manifestar desde que não atinja o direito do outro, certo? Só que o direito do outro está sendo atingido todos os dias, sendo retirado os seus direitos, né? Então, você põe acima dos direitos humanos, na realidade, o direito de ir e vir, né? Como se ele fosse o resumo de todos os direitos humanos. Os direitos de ir e vir dos seres humanos ou das mercadorias? E justamente, dos seres humanos e das mercadorias, na realidade, né? Acho que de ambos. Tá? Então, qualquer manifestação que vá, segundo a polícia, ferir esse direito de ir e vir, né? Mesmo que você fique num congestionamento na ponte, num dia normal você fique 2 horas, né? Mas se você criar qualquer tipo de constrangimento no trânsito, você estaria prejudicando esse direito de ir e vir. Obrigada, Luzia. E agora a gente vai ouvir o comentário da jornalista Elaine Tavares. Comentário ímpar. Um dos pilares da democracia é o direito à participação. Logo, se um país se diz democrático, deveria garantir que as pessoas que ali vivem possam manifestar sobre as decisões que são tomadas em seu nome. Mas no mundo capitalista, a democracia tem um adjetivo, pois não existe mesmo a democracia em estado puro. E o adjetivo é democracia representativa. E o que isso significa? Que a maioria da população vota e decide sobre quem vai representá-la nas instâncias de poder. Mas essa representação se dá apenas em 2 dos poderes, o executivo e o legislativo. No poder judiciário, a população não tem representantes. Os juízes são sempre nomeados pelo poder instituído e são da classe dominante. Sobram então 2 poderes. Um que faz as leis e outro que as executa. Só que aqueles que se elegem com o voto popular, geralmente prometendo mundos e fundos, na verdade não representam a população. Eles representam grupos de interesses. Isso ficou bastante claro agora com todo esse processo da Operação Lava Jato. Os empresários nacionais e transnacionais injetam dinheiro nas campanhas dos legisladores e depois vão lá cobrar. Assim, as leis são feitas sempre para beneficiar esses grupos, nunca a população. Na verdade, na maioria das vezes, as leis são contra a maioria da população. Vejam agora a reforma trabalhista. Os empresários molharam a mão do presidente, o presidente molhou a mão dos deputados e senadores e lá se foram as leis do trabalho, conquistadas com tanta luta. Tudo no chão. Assim, sem representação real nos poderes da República, resta aos trabalhadores e à população em geral o protesto. É a única forma que encontram de dizer a sua palavra, de afirmar as suas demandas e gritar o seu desacordo. Mas numa democracia que é representativa, o poder instituído define o seguinte, que se o povo elegeu seus representantes, agora que aguente. Quem mandou votar mal? Então é por isso que os governos não permitem os protestos e sempre os consideram ilegítimos.
A forma como o Estado se organiza é essa, através dos 3 poderes e ponto final. Quem não gostar, que trate de mudar tudo isso. E é isso mesmo o que temos de fazer. Na Venezuela, por exemplo, a república não tem 3 poderes, tem 5. E a democracia é participativa, ou seja, não são os poderes legislativo ou executivo que têm a última palavra, é o poder popular. E os juízes são escolhidos pelo povo. Dessa forma, a população pode mudar qualquer lei que passe na Assembleia Nacional ou que seja editada pelo presidente. Basta chamar um plebiscito ou um referendo, com 20% de assinaturas e pronto, o povo decide. É outro tipo de democracia. Aqui no Brasil vivemos a democracia representativa e ela não permite o protesto. Por isso que quando os trabalhadores vão para as ruas, a polícia logo aparece para reprimir. A tal democracia é, na verdade, a ditadura do capital. E o que isso significa? Que quem manda é quem tem o dinheiro, os meios de produção, ou seja, o empresariado. O governo é só marionete. Isso significa que se nós quisermos realmente participar e ter a nossa voz e nossas demandas garantidas como povo, é preciso mudar a forma de governo. Sair da democracia representativa e passar a uma democracia participativa, na qual o povo tenha realmente poder. Isso significa que temos que passar por uma revolução, pois os ricos não entregarão o poder de mão beijada. É uma luta de classes, longa e dura. A decisão que temos de tomar, então, é essa. Queremos seguir acreditando que vivemos numa democracia, vendo nossos direitos e nossas reivindicações serem relegadas ao esquecimento? Ou vamos construir outra forma de poder? Na democracia representativa, como a nossa, o protesto sempre será criminalizado e a polícia repressora. É da natureza desse tipo de Estado. Por isso, temos de sair disso. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Agora a gente faz um breve intervalo, mas em seguida a gente volta no terceiro bloco com São Miguel do Oeste, Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. A gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todo sábado, agora com novo horário, às 7 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade de Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, a rádio da Baixada do Baciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos começando mais uma edição do Informativo Paralelo gravado aqui no Oeste Catarinense. Eu sou Cláudia Weiman e apresento esse bloco junto com Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato na edição. Hoje, na voz dos jovens da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural, mostramos o contexto que gerou indignação nessas juventudes,
que foram acusadas de terrorismo, violência e baderna na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste no dia 3 de julho. A audiência organizada pelo deputado federal do PMDB da região, Celso Maldaner, trouxe outros deputados para o espaço da Câmara, a exemplo de João Rodrigues, do PSD, que já foi prefeito dos municípios de Chapecó e Pinhalzinho, no oeste catarinense. E ainda esteve presente o deputado anti-indigenista Valdir Colato, do PMDB. Olá a todos os ouvintes do Informativo Paralelo. Sou Eliezer Antunes de Oliveira, da periferia de São Miguel do Oeste. Primeiramente, fora Temer. O que aconteceu na Câmara dos Vereadores e Vereadoras no dia 3 de julho, em audiência pública que teve a presença dos deputados federais Celso Maldaner, João Rodrigues e Valdir Colato, foi um protesto pelos posicionamentos deles contra a classe trabalhadora do campo e da cidade. Um dos momentos mais fortes da audiência foi no começo com a fala de Maldaner. Quando este começou a falar, o povo presente, na sua maioria, se manifestou com vaias e gritos de golpista. Então houve a tentativa de nos calar, como é de costume, por parte de quem não aceita a voz do povo, tampouco suporta a verdade. Foi então que um homem tentou nos intimidar. Os nervos ficaram à flor da pele, e de imediato nossa reação foi de não deixar calarem nossa voz. A partir daí se desenrolaram outros conflitos. Quando chegou a hora de Valdir Colato, o Colato que tem ódio de índios e sempre se posiciona contra as demarcações das terras indígenas, fizemos o que deve ser feito. Gritamos demarcações das terras indígenas já, golpistas. E falar em defesa dos povos indígenas, verdadeiros donos dessa terra, é atacá-lo na sua ferida. Talvez por isso citou-me em sua fala, pois me viu com a camiseta do grande comandante Che Guevara. Chamaram a polícia para nós, e por isso foi tenso para sair da Câmara. Mas as companheiras e companheiros nos escoltaram para que nada acontecesse. Por estes e estas que lutam todos os dias contra as injustiças e buscam um mundo justo, minha vida, até a vitória. Oi para todos os ouvintes do Informativo Paralelo. Meu nome é Paulo Roberto Fortes, militante da Pastoral Juventude Meio Popular, morador da periferia de São Miguel do Oeste. Sobre o ocorrido que aconteceu na Câmara de Vereadores, para a gente não foi nenhuma surpresa a repressão que a gente sofreu. A tentativa de nos calar no momento e difamar depois do ocorrido também, não é a primeira vez que isso aconteceu. Quando eles sentem o poder do povo organizado, não sabe mais o que fazer. A gente vê a atitude como a que presenciamos, machismo escancarado, preconceito contra a classe trabalhadora, tentativa de nos impedir de fazer o nosso trabalho como comunicador popular. Claro que quando não conseguem, eles usam a repressão psicológica e física, tentando nos calar com um aparelho repressivo do Estado. Foi o que aconteceu, que daí foi chamado a polícia militar para intimidar, para amedrontar, assim querendo calar o povo para não expor sua voz, sua opinião, sua indignação, seus anseios. E desse jeito eles tentam nos impedir de expor a base da força, tentando fazer a gente sentir medo. O tema da audiência era sobre a revitalização das BRs 163 e 282. Porém, as organizações sociais cobraram dos deputados outras pautas, já que eles votaram a favor das reformas de Michel Temer. Em razão das manifestações populares, o Portal Desacato teve seus profissionais acusados de terrorismo e foram chamados de delinquentes por 8 vereadores e uma vereadora de São Miguel do Oeste. Houve confronto durante a audiência. Oi, meu nome é Jean Carlos Kenlen. Olá, meu nome é Elisa Marina Balbinotti. E nós fazemos parte do coletivo da PJMP, Pastoral da Juventude do Meio Popular, e da PJR, Pastoral da Juventude Rural. Ao decorrer da audiência, houveram confrontos com vereadores, em especial um, por seu preconceito e posição política, havendo agressões verbais e por pouco não se tornaram físicas, demonstrando sua falta de ética e seu machismo sobre alguns companheiros, e até mesmo sobre mim.
E como não aceitamos ser menosprezados por pessoas que também nos devem respeito, não nos calamos e mostramos nossa força coletiva. Em um momento, fomos obrigados a ouvir da boca de um deputado federal que ele falaria mais alto que todo o povo. O nosso repúdio foi a confirmação que nunca nenhum político corrupto será capaz de calar o povo organizado. O que nos motivou a estar lá é saber que podemos perder todos os nossos direitos, que foram conquistados com lutas históricas, tirando de nós nossa dignidade e nossa liberdade, nos tornando escravos dos burgueses e nos fazendo retroceder anos. Nós queremos ser ouvidos e mostrar a golpistas que eles nunca vão nos representar e que, se depender de nós, juventude da PJMP, da PJL e de todos os movimentos sociais, que nenhum golpista poderá nos amedrontar, nos chamando de baderneiros e de terroristas. E é isso que nos motiva, saber que golpistas têm medo de nós, porque nós somos bons e somos a revolução. Enquanto os golpistas do lado do povo não se posicionar, o escracho vai continuar. Fora Temer. Fora golpistas. Olá, companheiros do Portal Desacato. Meu nome é Camila Beatriz, tenho 20 anos, sou militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular, sou do coletivo PJL e feminista classista desta organização. Gostaria de falar especificamente de um momento de confronto que tive presente com um dos vereadores da nossa cidade. E trazer presente também a fala da nossa companheira Elaine Tavares, que quando se tem em um espaço vereadores e deputados reunidos, a população deve ter a oportunidade e o direito de ser ouvida, de discutir, questionar e denunciar situações que ela bem entender. E foi o que aconteceu na audiência. Nós não aceitamos que um bando de bandidos venham até nós e esperem que fiquemos para aplaudir. Teve um vereador em especial que se sentiu muito incomodado com o fato do nosso coletivo estar organizado e denunciando alguns problemas, e veio tirar satisfação com um companheiro enquanto este já discutia com um empresário racista da nossa cidade. Este vereador pedia a nosso companheiro que se retirasse, pois estava sendo mal educado e causando desordem. Foi então que eu intervi e falei para ele voltar para o seu lugar, que ele não precisaria estar ali. E ele então disse a coisa mais óbvia que um homem na sua posição diria. Ele disse: meu problema não é com uma mulher, e sim com um homem. Então eu respondi que a partir do momento em que um companheiro meu é desrespeitado e maltratado da forma como estava sendo, o problema passa a ser meu também. O vereador então, não contente com as nossas falas, com a nossa presença, resolveu ligar para a polícia militar, pois o que estávamos fazendo ali na audiência não era um momento de questionamento, nem um momento de desconstrução, ou mesmo um ato político. Para ele, o que estávamos fazendo ali era vandalismo. O vereador em questão é o senhor vereador Wagner Passos, e eu gostaria de dizer a ele que as Forças Armadas, o machismo, o racismo ou qualquer outra forma de opressão não vai intimidar a nossa organização. Muito pelo contrário, nós estaremos presentes em qualquer outro momento, em qualquer outra audiência ou sessão, em qualquer outro ato político. Nós estaremos presentes para desconstruir e construir uma nova realidade, pois é isso que a gente faz e é por isso que lutamos. É isso que queremos. Queremos a revolução. Várias mensagens de solidariedade foram enviadas às organizações que receberam os ataques e ao Portal Desacato. A gente volta na semana que vem com mais informações do Oeste Catarinense. Até lá! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores.
O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Voltamos agora com o Informativo Paralelo e essa semana a gente está debatendo sobre o direito de se manifestar aqui no nosso estúdio. Luzia Maria Cabreira, que é advogada popular, e a Vanessa Canei, que é estudante de Relações Internacionais da UFSC. Agora a gente vai até a República Dominicana com Thali Feldglaser, que fala sobre a nossa opinião a respeito da lei antiterrorista. Comentário ímpar. É praticamente impossível que uma reunião dos altos representantes das organizações mundiais não termine com uma declaração sobre o terrorismo internacional. Esse mantra, impulsionado pelos interesses imperiais do Ocidente e as grandes potências asiáticas, encontra eco fácil nos governos entregues ao desenvolvimentismo a qualquer custo. Com a desculpa das Olimpíadas em março de 2016, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.260, conhecida como Lei Antiterrorismo. Essa lei instaurou um marco moral que incentiva a suspeição e a repressão. Permite ao Estado interpretar e reprimir atos de protesto que estimulem sentimentos contrários às privatizações, à deseducação e ao compromisso com as transnacionais como produto possível de organizações terroristas. Nesse clima intolerante, em Florianópolis foram julgados, faz 2 semanas, 3 estudantes que se manifestaram contra a PEC 241, que por 20 anos congelou os gastos com educação, saúde e outros investimentos essenciais. Cabe se perguntar quando será julgado o terrorismo de Estado que leva à fome e à morte milhares de pessoas a cada dia. Comentário ímpar. Luzia Cabreira, pois então, essas são as contradições que coloca Thali, que é a opinião da nossa cooperativa, do nosso portal, que se colocam para o cidadão comum, para o cidadão leigo, porque desde as Olimpíadas entrou esse mantra a conviver com a gente. Tem terrorista por todo lado, e se não tem, vamos inventar um suposto ato terrorista em algum lugar para justificar essa lei, que é um pouco o que aconteceu com cidadãos aparentemente muçulmanos que iriam fazer sei lá que barbaridade na Olimpíada, que naturalmente não aconteceu, nem por previsão, nem por nada. Ou seja, se dá uma dimensão dantesca a tudo isto que produz, e sobre isso eu queria falar contigo, Luzia, já no último bloco, produz medo na sociedade. Você começa a ter medo e tem propensão ao delato, a suspeição do outro. Você não nota tudo isso? Como que chega as advogadas populares essa sedimentação da compreensão falsa do o que é a lei antiterrorismo? Olha, me preocupa bastante a gente ficar usando muito esse termo terrorismo, né? Eu acho que botaram isso na nossa cabeça, botaram isso na nossa boca a partir de interesses norte-americanos que forçaram a mão para que saísse a lei antiterrorismo. Então, nós nunca falamos em terrorismo no Brasil, a não ser com a questão do Rio Centro, né? Mas a palavra terrorismo, ela foi usada muito na época de 64, né? Mas nunca mais se falou sobre o terrorismo. O Brasil não tem terrorista, não tem atentados terroristas, não tem nada. Acontece que a gente acabou usando também de certa forma, esse discurso assim, né, dessa lei de terrorismo. O que eu posso te dizer é que aqui, né, e eu acho que com pouca exceção, acho que um caso ou dois, que foi utilizada a lei antiterrorismo nos movimentos sociais. Tá? Como eu falei, né, inicialmente, a própria lei exime os movimentos. Tá? Agora, há um medo, né, de todos que ela seja utilizada na realidade, porque a gente estamos vivendo num estado
de suspensão também de direitos, né? Com a questão do golpe, né? A gente não sabe mais exatamente as garantias dos nossos direitos. Então, há esse medo, sim, de que ela seja a qualquer momento utilizada contra qualquer um de nós, em as manifestações. Agora, concordo, né, obviamente, com a questão de que há um abuso, né, do direito do Estado, não só em relação aos movimentos sociais, mas em relação à periferia, em relação à classe trabalhadora. Tá? E não sei se ainda posso complementar com a questão da violência policial. Só queria fazer um adendo às falas anteriores, que principalmente do jornalista que foi ouvido, né, de que as manifestações elas acabam se tornando com certa violência não por parte dos manifestantes. Porque se a polícia não está na manifestação, a manifestação ocorre tranquilamente, pacificamente, desfila pela cidade, faz o seu ato muito bonito, tá? E se dispersa e tudo bem. Agora, a partir do momento em que a polícia ela vem para as manifestações, a gente geralmente tem, sim, a violência. Obrigada, Luzia. Vanessa, a gente percebe que essa nomenclatura do terrorismo já se utilizava lá desde o início do século até os anos 70, quando os terroristas eram os comunistas. Depois se passou, os terroristas se transformaram nos muçulmanos. E agora a gente vive isso mais pulsante aqui no Brasil, que os terroristas são os contra-governo num momento de golpe de Estado. Na verdade, são construções e são, na verdade, também pontos de vista. Você concorda com isso? Sim. Isso tem muito a ver, né? A linguagem ela é super importante sempre, né? De tentar enquadrar. Então, a questão de tentar enquadrar a nossa realidade, nossa conjuntura, né? Dos movimentos sociais estarem lutando para não perder seus direitos, né? Uma coisa na defensiva ainda, né? A gente está tentando defender os direitos. Ser enquadrado, esse temor de ser enquadrado como terrorismo, é justamente a narrativa que se constrói de quem está com o poder na mão, né? Então isso é bem visível e bem claro para a sociedade. Quem está com o poder é quem vai definir a narrativa, né? Então é isso que a gente está sempre, digamos assim, em desvantagem, mas nunca desistindo, né? A luta é diária. Certo, obrigada, Vanessa. E agora a gente vai ouvir as mensagens de apoio que o nosso portal recebeu lá de São Miguel do Oeste e aqui de Florianópolis. Dizer que nós sabemos a posição clara desses vereadores e seria uma surpresa para cada um de nós, para o povo em geral, se de fato eles se posicionassem a favor da manifestação, a favor do povo que gritou pela democracia. O conflito sempre vai fazer parte da nossa história, de quem leva essa bandeira pela vida, pela justiça, e que o trabalho de vocês seja sempre reconhecido. Eu quero dizer que nós sempre primamos pela liberdade de expressão. Isso é um direito constitucional, na verdade é uma cláusula pétrea do nosso país, do nosso sistema jurídico brasileiro. E uma audiência pública, ela existe para ouvir as pessoas. Então, se faz uma audiência pública e não se permite, ou se condena quem se manifestou, é um contrassenso e isso caminha no contrário do que é a democracia. Muita força, muito abraço. Você faz um bom trabalho para a liberação de nossos povos na América Latina mesma, em nossos povos lá em Brasil. Irmãos, muito abraço, tudo ótimo, tudo jóia. Eu mando muita força daqui de Honduras. O que aconteceu lá na segunda-feira foi a demonstração da posição dos trabalhadores que lá estavam em relação à posição que alguns deputados que também estavam lá presentes já afirmaram. Eles votam a favor da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Pois é, Janaína Machado, eu estava escutando a mensagem do nosso correspondente em Honduras, já há tantos anos, 7 anos, correspondente do Portal Desacato, Rony Goethe Salgado, e penso que duro que é tudo, né? Que violento que é tudo. A repressão, a greve de fome dos estudantes universitários da Universidade Nacional Autônoma. Uma semana e meia atrás, um dos meninos, Luiz Joel, morreu assassinado. É uma questão muito forte. O que acontece em Honduras é muito forte e nós temos
num caso parecido ao da Vanessa Caném, nosso correspondente em Honduras, Vanessa. Não é você sozinha, não é você, Luiz Gabriel, enfim, também acontece em toda a América Latina. É aquilo que as transnacionais, os grandes poderes imperiais têm colocado como receita para acabar com as mobilizações no mundo. Uma perguntinha para terminar, Vanessa. Você passou bem? Passei. Tudo bem. Você vai deixar de se manifestar, de se mobilizar? Não pode neste momento? Não, eu tô autorizada, por assim dizer, a participar. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. E desde sempre eu não deixei de participar. Ajudei na ocupação também que teve aqui da universidade, né? No final do ano passado. E tenho acompanhado os movimentos e greves, por exemplo, da CONCAP, então não estou deixando de participar de nada, não. Muito obrigado pela tua participação. Desejamos, em nome do Portal, do Desacato, da cooperativa, a nossa presidenta, a nossa diretora-geral, que gosta muito de ti também, por tua luta, que rapidamente sejam devolvidos a ti todos os direitos e que você possa tomar uma cervejinha lá depois da meia-noite e passar bem como merece uma brilhante estudante de Relações Internacionais. Luzia Cabreira, prazer te ver depois de 20 anos. Foi agradável falar de terrorismo e te torturar atrás do microfone. Tudo bem? Como tu vê os próximos meses? Porque parece que as mobilizações vão aumentar, foram perdidos direitos, né? Muitos, terceirização, lei trabalhista, a PEC 241, e virá certamente a questão da reforma da Previdência, temos um governo ilegítimo. Qual é a previsão? Qual é o cenário? Quais são tuas esperanças como advogada popular? Olha, eu espero que as manifestações realmente continuem, né? Porque a única forma de embate que a gente tem no momento para tentar deter o avanço, né, do capital, principalmente, e o avanço desse governo nos direitos, né, da classe trabalhadora. Então eu espero que as manifestações tomem as ruas, né? E me preocupa, sim, as violências que possam vir a ocorrer contra os manifestantes, né? Também é uma forma de o Estado fazer com que os manifestantes deixem de ir participando das manifestações a partir do momento que eles começam a responder à ação judicial. Mas dizer que os advogados populares estão acompanhando as mobilizações, estão na rua também participando das mobilizações e dando total apoio aos manifestantes naquilo que a gente se propõe a ajudar para que diminua ou até, né, anule as criminalizações dos movimentos e dos membros dos movimentos. Né? Parabéns pelo trabalho teu, da Daniela, do Thiago, da Daniela Rabaioli também, não só da Daniela Félix, enfim, de todos esses advogados populares. Essa lista vem crescendo. Eu acho que a República de Curitiba estimulou mais ainda o crescimento da lista de advogados populares. Isso, mais tarde ou mais cedo, faz bem à democracia. E vamos chegando ao final do nosso informativo paralelo dessa semana. Na próxima semana, como sempre, um novo tema para ser debatido. Lembrando que você pode participar deste programa sugerindo pautas no informativo-paralelo@desacato.info. É isso aí, a gente te aguarda e tchau, tchau. Tchau, que saudades tenho da Bahia. Tchau, gente. Tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!